bem-vindos a mais um podcast Liderança Temporal, da Escola Temporal. Nessa temporada aqui, vocês sabem que a gente está trazendo executivos de mercado aí, pessoas que viveram na pele os princípios atemporais que a gente tanto fala aqui na escola. E hoje eu estou com a honra e a alegria de ter uma pessoa muito querida aqui com a gente, que é o Henrique Sei. Henrique, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito feliz de ter você aqui hoje, né, pela trajetória da sua carreira, sua trajetória de vida. E eu tenho certeza que hoje você vai trazer muitas histórias para inspirar, né, os nossos ouvintes aí, as pessoas que estão nos vendo, para, de fato, trazer um pouco mais, tangibilizar o que é essa sabedoria de vida, esses princípios atemporais vividos na prática, dores e delícias nesse caminho. Então, super obrigada por estar aqui hoje. Obrigado você pelo convite, pelo convite da escola também, Gabi. É um prazer estar aqui, espero que eu possa realmente contribuir para esse podcast, essas histórias que vocês vêm coletando aí. Ótimo. Então, para começar, sei que você é o pai da Marcela, o pai do Leonardo, marido da Carla, um grande carinho aí por essa família. Também sei que você foi executivo de grandes empresas aí, está num momento novo da sua carreira. Mas isso é um pouquinho do que eu sei, né? Eu queria muito que você contasse pra gente quem é o Henrique Sei, né? Quem é essa pessoa que chega aqui hoje? Queria que você se apresentasse. É difícil, essa pergunta é difícil, hein? Bom, eu sou o Henrique, como você comentou, sou pai da Marcela, 26 anos, Leonardo, 23. Os dois moram em Porto Alegre, eu moro em São Paulo, né? Casado com a Carla, psicanalista. E acho que algumas coisas interessantes sobre a minha vida. Primeiro é que ninguém quis seguir a carreira executiva. Meus filhos foram para a área de saúde. Uma psicóloga, outro é estudante de medicina e minha esposa é psicanalista. Então, seguiram o lado da minha esposa, né? Segundo que eu gosto muito de esportes, gosto de viajar. E esportes, assim, eu pratico muitas coisas. Hoje em dia, ando de bicicleta, dou umas corridas. Meus filhos me desafiaram ano passado para participar de um triatlon. E como eu não recuso um desafio, eu fui, né? Então, mas eu gosto muito de estar com a minha família, estar com eles e, obviamente, trabalhar faz parte, né? Eu vou comentar um pouquinho sobre isso depois, sobre equilibrar a vida profissional e pessoal, mas sou uma pessoa muito de bem com a vida, adoro viajar, adoro conversar, adoro fazer networking e assim por diante. Me conta um pouquinho para a gente começar o papo, assim. Imagino que, como você disse agora, né, teve vários desafios ao longo da sua vida, né? Alguns lá da sua... A gente estava conversando um pouquinho aqui antes, né, da sua experiência ainda jovem, né, para chegar até aqui. Alguns da paternidade, que a gente também falou um pouco. Mas se você pudesse voltar, né, aí no tempo e refletir, quais foram os elementos chaves para você se tornar quem você é hoje, né? O que foi muito fundamental e importante na sua trajetória de vida que te trazem aqui com esse nível de consciência que você tem hoje, né, com essa vontade de devolver para a sociedade, né, valores e construir uma sociedade melhor, que eu sei que isso está muito em você. O que você acha que foram esses elementos chaves e quais os principais desafios que te ajudaram a fortalecer esses elementos? Olha, com 54 anos tem bastante coisa que me ajudou. Eu acho que em cada etapa da minha vida tiveram coisas significativas que me ajudaram a me moldar, né? A gente é moldado de acordo com... As cicatrizes da vida, elas vão acontecendo no percorrer dela, né? Mas tem alguns momentos importantes. Acho que o primeiro que pouca gente sabe, eu fui escoteiro, né? Olha... E o escotismo, ele trouxe uma base muito sólida para mim de cidadania, de valores, de princípios, e sempre atrelado a estar na natureza, em movimento, né? Fazer atividades, competições, e ali tinha uma coisa muito interessante, porque você, não sei se você conhece o escotismo, mas você entra como lobinho, que é de 7 a 11 anos de idade, então você vai galgando posições na matilha de lobinhos. A hora que você está no topo, você vai para o escoteiro e você vira o patatenro, a pessoa mais jovem ali. Então, você começa do zero. Então, você sai da liderança para ser a pessoa que está começando a aprender. Então, e eu passei esse ciclo 2 vezes, né? Então, isso me ajudou a entender algumas coisas importantes de como lidar com autoridade, como lidar com essa questão, inclusive, de você ter esses movimentos de altos e baixos.
Segundo valor que isso me trouxe foi o escotismo ele é feito na base de voluntários, né? Ninguém recebe para estar ali. Então a gente sempre teve que extrair muito de pessoas que estão lá por vontade própria, cada um com habilidades diferentes. Você não chama alguém para ser um chefe de escoteiro, porque não, você é um baita chefe de escoteiro, você tem habilidade. Você chama porque ele está lá e ele está disponível. Então você tenta aproveitar o máximo possível a habilidade de cada um. E obviamente durante toda a minha vida, uma série de outras coisas, assim, estudar sempre foi muito importante. Eu sempre também, tem outra coisa interessante que eu sempre tentei fazer coisas novas, né? Então, um determinado momento da minha vida, eu mudei para Porto Alegre, né? Saí de casa, né? Fui morar sozinho, morei no exterior. Então, eu fiz várias coisas que elas foram me ajudando a me moldar. É difícil resumir tudo isso aqui em 5 minutos. Não, mas foi muito legal, assim, a gente estava com esse negócio do escotismo, né, o que você trouxe dessas habilidades, é bem interessante, porque é isso, como é que eu lido com o grupo de pessoas que estão ali disponíveis, como é que eu trabalho os talentos dessas pessoas, como é que eu ajudo a desenvolver os pontos, né, e outra coisa que você trouxe também é a sua vontade de aprender coisas novas, e eu queria que você me contasse também, muito da sua... A gente estava falando aqui antes, né, da sua experiência lá no Japão, da sua experiência de morar em outros países, né, de ir para Porto Alegre, que tem um movimento importante do sonhar e do planejar, né? Pelo menos eu percebo isso e a gente também estudou um pouquinho de você antes de vir para cá. Como é que é isso na sua vida, né? Como é que é essa vontade de fazer coisa nova, que eu acho que está no âmbito do sonhar, casava com o planejamento, e o que isso foi te trazendo de aprendizados, ganhos e desafios, eu imagino também que você tenha vivido ao longo dessa jornada? Olha só, realmente o movimento sempre fez parte da minha vida, né? Então, assim, buscar coisas novas, lugares novos. Eu sempre tive muitos grupos diferentes de amigos, né? Da escola, da vizinhança, da escola de japonês, que eu estudei japonês, do inglês, então, assim, vários grupos diferentes. Eu sempre tentei conviver com esses grupos de uma forma super harmoniosa e era tudo uma experiência diferente. E eu tive alguns momentos, assim, os meus desejos pessoais de carreira, eles foram mudando com o tempo, foram evoluindo, obviamente, né? Então, você comentou do Japão. Eu tinha um sonho que eu queria morar no exterior para aprender o idioma e para aprender a cultura também de algum país, que é muito diferente de você estudar o idioma, de você estudar nos livros, né? Então, e naquele momento eu queria ir para os Estados Unidos, mas ficou mais fácil ir para o Japão. Então, eu falei assim, vou para o Japão. Né? Só que eu estava estudando, eu estava fazendo faculdade de arquitetura lá na USP. Eu falei assim, e agora, eu tranco a faculdade ou não tranco a faculdade? Né? Vou ou não vou? Né? Então, como eu não tinha eu não vim de uma família, um berço rico, tal, então eu falei assim, acho que eu vou para lá, eu quero experimentar isso na minha vida e acabei decidindo ir para lá. Então, eu acho que alguma coisa não me freava, né? Eu aceitava esses desafios mais difíceis e para mim foi assim, sempre muito bom. Eu aprendi muito sobre mim, aprendi muito sobre o mundo, sobre a vida, enfim. Aí eu posso entrar em detalhes depois se você quiser. E aí te ouvindo, assim, a pergunta que me vem certamente isso impactou, né? Essa forma de ver a vida, de viver as experiências, de se permitir se jogar em experiências, né? Te impactou na forma, não só na vida profissional, que eu quero ouvir um pouquinho também, mas também na sua vida pessoal, né? Então, como é que foi trazer esse valor do movimento ou perceber a impermanência como um princípio vivo, benéfico, né? Ver os frutos da impermanência assim como algo positivo, porque geralmente a gente olha para a impermanência e dá um certo, né, desconforto, porque, poxa, eu tenho o meu apego, eu tenho coisas que eu gosto. Então, eu queria te ouvir um pouco assim, como é que essas suas experiências, essa sua curiosidade pela vida impactou na sua vida pessoal, né, no seu relacionamento, na sua parentalidade e também na sua vida profissional? O que você acha que contribuiu e o que pode ter falado assim, poxa, aprendi também a não fazer tal coisa, sabe? Tá, essa pergunta é difícil de responder, mas vamos lá. Obviamente, todas as decisões que eu tomei, elas afetaram minha vida pessoal, a família, né, e a vida profissional também. Então, você decidir sair do país. Eu tinha, naquela época, 18 anos de idade. Olha. 19 anos de idade, enfim.
E no momento em que eu estava comentando assim, a gente não tinha um WhatsApp para avisar que eu cheguei bem, eu estou no aeroporto e tal. Eu levei uma semana para conseguir ligar para casa para avisar que eu cheguei bem, né? E, inclusive, você vai aprendendo sobre a vida com isso, né? Então, eu cheguei lá, eu tinha medo, né? Obviamente, um país desconhecido. Eu falava o idioma, que já me ajudava bastante. E na primeira noite, eu quis me reunir com os amigos que eu fiz no avião. E aí eu fui visitá-los, tal, à noite, tal, e eu memorizei o caminho de volta. Eu memorizei algumas plantações de arroz. E de madrugada, quando eu fui voltar, eu me dei conta que só tinha plantação de arroz naquela cidade. E eu levei umas 5 horas para conseguir chegar em casa. Eu cheguei em casa lá de madrugada, porque me deu um clique. Eu falei assim, vou entrar nessa vielinha aqui, era onde eu estava hospedado, né? Então, Olha, você vai aprendendo com as coisas e você vai criando calo, né? E, obviamente, isso afetou minha família, né? E afetou meus pais, meus irmãos depois quiseram seguir o mesmo caminho, eles foram para lá. É, e no momento mais recente, por exemplo, quando eu decidi ir para Porto Alegre, eu tive que debater muito com minha esposa. Minha esposa, ela dava aula de filosofia num colégio, em uma faculdade aqui em São Paulo, e eu falei, estou indo para Porto Alegre. Recebi uma proposta de emprego e é uma multinacional, gostaria de ir para lá e tal. Então a gente debateu muito isso, né? E por minha sorte, ela aceitou esse desafio também. Ela praticamente largou tudo que tinha aqui em São Paulo e construiu uma vida nova em Porto Alegre, né? Então a gente tem que negociar muito isso com a família. Não é uma decisão. Na verdade, assim, uma única decisão que eu tomei que eu falei assim, essa é inegociável, foi quando eu fui para Londres, né? Fui passar uma temporada em Londres lá, a trabalho. Eu fui expatriado para Londres e eu falei assim, essa é negociável, todo mundo vai. Então, meus filhos vão trancar a escola, minha esposa vai atender os pacientes dela, que ela virou psicanalista, via vídeo, mas assim, para Londres todo mundo vai. E foi uma baita experiência maravilhosa. que legal. E aí, Henrique, outro ponto aqui, né? Te ouvindo, assim, porque fui estudar um pouco sobre a sua carreira e eu vi Uhum, que imagino que tenham sido desafios interessantes pelos cargos que eu vi que você ocupou, inclusive o último cargo como CEO de uma grande multinacional, né? uhum, E aí eu fico pensando, né, nesses caminhos e nessas decisões, nessas escolhas, que envolve tanta coisa, né? Envolve o sonho pessoal, envolve o sonho da família, envolve os valores, né, que uhum, você tem. E hoje você está aqui, né, num momento novo, um momento que vários executivos, altos executivos, têm se pensado, né? Poxa, qual que é o próximo passo depois de ser CEO? Né? Como é que eu posso trilhar um caminho, mas de uma forma mais autoral, honrando essa trajetória, honrando o que eu acredito para a vida? E como é uhum. que eu deixo um legado a partir daí? Então, eu queria que você me contasse um pouquinho como é que foi essa sua decisão, né? Acho que primeiro um pouco contar um pouco dessa sua... Você falou que as suas escolhas de carreira foram mudando ao longo do caminho. Então, quando Uhum. ser CEO virou algo que você, de fato, almejava e o caminho para chegar lá. E depois contar um pouquinho do outro passo, né? Tá, agora que eu estou CEO, como é que foi esse processo do próximo passo? Mas eu primeiro queria que você me contasse até a cadeira de CEO. Como é que foi essa... Foi algo que você almejava? Quais foram as estratégias que você usou para Uhum. alcançar essa posição? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso. Olha só, todo mundo acha que eu fiz engenharia, mas eu não fiz engenharia, fiz arquitetura e desenho industrial. E eu estou falando isso pelo seguinte, eu sempre planejei muito a minha carreira, né? Sempre tentei ser protagonista dela. Óbvio que eu não tinha nem noção de que eu poderia virar um CEO lá no começo, enfim, a minha intenção era trabalhar numa grande empresa, enfim. Então, em determinado momento da minha carreira, eu falei assim, eu quero, com 50 anos, me aposentar. E não é me aposentar, eu quero ter minha empresa, quero retribuir, quero trabalhar com marketing, ajudar empresas a prosperarem, etc. Então eu criei um plano para isso. E esse plano, e assim, e é o que eu costumo recomendar para muita gente, assim, faça um plano simples, porque ele tem que ser execuível e fácil de entender. Então eu tinha 4 pilares para isso. Então, para eu me aposentar com 50 anos de idade, eu precisava ter dinheiro, eu precisava ter um networking, porque eu ia ter uma empresa e eu, obviamente, tinha que movimentar essa empresa. Como eu queria viajar metade do ano, ficar viajando metade do ano,
eu tinha que ter um network internacional, porque eu queria fazer negócio lá fora também, e eu precisava saber administrar uma empresa também. Então, todas as decisões de carreira que eu tive, desde os 25 anos de idade, 20 e poucos anos de idade, eram baseados nesses 4 pilares. Eu nunca almejei ser um CEO, né? Mas eu falava assim, legal, agora eu preciso aprender a lidar com marketing, agora eu preciso aprender a lidar com operações, eu preciso aprender a lidar com vendas. Então, eu fui construindo o meu repertório e tomando decisões da carreira de acordo com isso. Quando eu cheguei no momento, que aí já estava na Epson, eu era presidente de uma multinacional japonesa, eu passei por uma americana, uma europeia e uma japonesa. Então eu falei assim, bom, eu acho que agora chegou o momento. E aí coincidiu com uma série de outras coisas que eu ia fazendo, então foi planejado, demorou mais do que eu esperava, né? Na verdade, eu planejei para 45 anos, aconteceu depois dos 50, mas está tudo bem também, porque o plano ele pode ser mudado, ele tem que ser adaptado também, mas aí ficou fácil tomar decisão. Falei, agora chegou o momento certo de eu poder largar a vida corporativa. E era interessante porque eu falava com muitos amigos meus, né, vários na posição também de CEO, sabe? E todos eles falavam assim, Henrique, não aguento mais essa vida, não aguento mais reunião semanal de pipeline, de vendas, não aguento mais fazer um planejamento, aí depois vai lá e muda o planejamento. Então, e eu consegui me desvencilhar disso de alguma forma. Né? E hoje estou muito feliz fazendo o que eu faço. E me conta um pouquinho, assim, me deu essa curiosidade ouvindo a sua história. Eu imagino que hoje em dia, enquanto escola temporal, a gente tem atendido muitos clientes, né, no C-Level, né, e de fato ajudando a alcançar mais resultados, mas de uma maneira sustentável e deixando um legado. Esse é o principal foco quando a gente encontra os nossos clientes, é para apoiá-los nesse caminho, nessa solução. E olhando, obviamente, para pessoas, como é que a gente faz isso olhando para o time. Eu queria te ouvir um pouco sobre isso também, né? Um pouquinho sobre como você define a liderança, se a sua definição de liderança mudou a partir dos diferentes cargos que você ocupou, o que mudou, o que ficou nessa definição e nessa vivência da liderança para você? Então, tiveram alguns momentos interessantes, porque eu comecei numa empresa pequena, aí fui para uma empresa nacional, que era finada Gradiente, não sei se você lembra da Gradiente. Sim. Mas, e depois eu trilhei um caminho em multinacionais. Então, depois que você entra numa multinacional, você vê que aí você tem estrutura, você tem financiamento, você tem uma série de outras coisas, tem marca por trás, você tem ajuda, enfim, as coisas funcionam muito bem. E eu fui aprendendo que tem muitas empresas pequenas e médias que elas chegam num limite de crescimento, por exemplo, e elas não conseguem dar o próximo passo, né? Então, eu comecei a tentar combinar um pouco dessas coisas também para poder seguir esse meu próximo passo de carreira, que hoje eu dou consultoria, eu sou conselheiro de algumas empresas e tal. Então, isso foi mudando com o tempo. Eu fui tentando adaptar o que eu aprendi em grandes MBAs práticos, né, em empresas, para tentar trazer isso para a realidade hoje em dia. Mas, no final das contas, empresa pequena, média, grande, familiar, multinacional, capital aberto, fechado, todas elas dependem de pessoas e de equipes. Né? Então, eu sempre pensei que, primeiro, você tem que ter uma equipe formada por pessoas melhores que você. Né? Eu nunca tive medo de ter gente melhor que eu, muito pelo contrário. Né? Segundo, você precisa motivar muito as equipes. E o motivar, assim, cada um tem um gatilho diferente de motivação. Ou momentos diferentes durante sua trajetória também. Então, de repente, você está passando um momento difícil que o seu gatilho é outro agora. Né? E terceiro, eu sempre tentei desafiar as equipes para ter metas e objetivos atingíveis. Eu já tive chefes que me pediram coisas inalcançáveis. Óbvio, eu sempre fiz o meu melhor, etc., mas assim, isso me desmotivava. Então, eu sempre tentei aprender com os erros que cometiam sobre mim para tentar não cometer eles sobre as minhas equipes. É um pouco disso. Obrigada. Então, hoje, né, do lugar que você está, num papel de liderança diferente, né? Como é que você definiria a liderança? O que é a liderança para você? Pois é, olha, hoje eu tenho algumas empresas que eu apoio, que eu dou consultoria, que são empresas familiares ou de pequeno e médio porte, tá? Essas empresas, elas chegaram num limite que assim, cheguei até aqui, então, da forma que eu consegui, enfim, e eles não conseguem saltar, dar um novo salto.
E eu estou ajudando eles justamente nisso, né? De profissionalizar, de criar estrutura, governança, né? Muitos deles estão tendo que mudar drasticamente a forma como eles atuavam, porque hoje eu falo para eles, olha, o que você fez até hoje te ajudou a chegar até aqui. Se você continuar fazendo exatamente o mesmo, você não vai sair daqui. Então, vocês têm que mudar, vocês têm que enxergar as coisas de forma diferente também, né? Não estou falando para você agir como uma multinacional, porque parte do instinto que você desenvolveu como empresário, como um investidor ali, né? Então, é super valorizado. Mas, por outro lado, você tem que profissionalizar, porque agora os tempos mudaram, né? Uhum. Então, eu estou tentando ajudá-los a adaptar. Isso está sendo um grande aprendizado para mim também, porque eu estou aprendendo coisas assim que eu não imaginava, coisas que eu falava assim, pô, mas nas multinacionais funcionava de forma tão fluida. Mas é óbvio, porque na multinacional você tem lá o especialista em cada uma das coisas. Numa empresa de pequeno e médio porte, você tem uma pessoa que faz essas 10 coisas juntas, né? Então, está sendo um aprendizado muito interessante. E quais habilidades você acha que, nesse momento, para esse tipo de consultoria e de apoio que você tem dado às empresas, quais são as habilidades chaves que você entende que você aporta e que ajuda as empresas a destravarem ou a mudarem essa fórmula de sucesso que levaram elas até onde elas estão hoje? Acho que a primeira delas é uma escuta superativa, né? Então, sempre que eu começo um trabalho com alguém, com uma empresa, eu dedico possivelmente as 3, 4 primeiras reuniões para entender o que as pessoas, os sócios ou quem está me contratando pensa. E na maior parte das vezes são casais, inclusive, trabalhando ali. Então existe até quase que uma DR ali, né? Até uma sessão de psicanálise, enfim, e eu ajudo eles a passarem por isso. Né? E você vê que você conversa com um, conversa com outro, conversa com os dois juntos, são discursos diferentes. Você fala, peraí, antes de começar qualquer coisa, a gente tem que alinhar isso daí. Eu não quero interferir em absolutamente nada, eu vou dar minhas opiniões e a segunda coisa que é importante, além da escutativa, é ser muito sincero, né? Você falar assim, olha, eu vou te falar coisas que você eventualmente não vai querer ouvir, mas esse é meu papel. Né? Mas a decisão vai ser sempre sua. Você é o dono da empresa, né? Eu posso te recomendar, você pode gostar ou não da recomendação, mas eu vou te falar as coisas que eu acho que tem que ser ditas. Então, acho que essas duas coisas ajudam muito a você guiar esses empresários a tentar uma transformação, né? E depois, obviamente, você vai adicionando técnicas, ferramentas, não é só um discurso, né? Falar assim, ó, faça assim. Ó, faça assim, tem essas ferramentas, tem essas técnicas, dá para fazer desse jeito. Eu vou te ensinar um jeito, vamos ver se funciona com você, talvez não funcione com você, talvez tenha que tentar outra forma. Então, esse é um caminho que a gente vem trilhando dia a dia. É interessante, quando eu escuto então a escutativa, né, que você traz, e uma coragem de se posicionar e uma humildade de aprender com o outro, né? Porque é isso, tem um outro ali, você está ali para trazer provocações, ideias, opiniões, como você mesmo disse, mas eu te escuto muito nesse lugar de humildade de aprender, porque o que funcionava lá atrás talvez não se aplique aqui. Como é que a gente pode achar um outro caminho para esse movimento? Não se aplica para mim também, né? Porque o que eu fiz também não funciona, a gente vai se adaptando. E eu tenho muitas discussões com eles que é no sentido de, olha só, eu já vi funcionar assim, você acha que funcionaria dessa forma na sua empresa? Aí a pessoa levanta a mão e fala, não, tem uma questão cultural que talvez não dê. Então, vamos debater sobre isso. Vamos tentar achar uma alternativa para você não destruir tudo que você construiu, porque afinal de contas você construiu a sua história, né? Então, realmente assim, o aprender tem acontecido diariamente, o tempo todo, e aprender conjuntamente, né? E eu vejo que nesse momento, né, nessa história que você trouxe, eu vejo muito uma construção de uma relação de confiança. E eu imagino que ao longo da sua carreira, durante muitos momentos, e da vida pessoal também, né? A gente passa por isso, né? De construir essa relação de confiança. Às vezes, em algum momento, uma relação a gente precisa desconstruir também, para ela ou reconstruir, ou ela ir seguir um outro rumo. O que você acha que é fundamental para a gente construir essas relações de confiança? Tem uma história muito interessante que vai te ilustrar um pouquinho isso. Numa das empresas onde eu trabalhava, a empresa decidiu descredenciar um parceiro nosso.
Eu não era muito a favor, mas a empresa decidiu, eu estou lá para cumprir algumas ordens ali também, né? Eu achei que fazia sentido, mas não era o que eu achava justo. E eu descredenciei esse parceiro. Esse parceiro passou um ano de perrengue duro. Esse cara virou meu amigo. Ele virou... Inclusive, hoje a gente faz algumas coisas juntos. Então, eu acho que a transparência, o respeito, né, ajudaram a construir essa relação, apesar de eu ter gerado um problema para ele. Né? E hoje a gente realmente tem uma relação muito forte, talvez por causa dessa desconstrução que ocorreu nesse momento, né, que não foi engatilhada por mim, mas ao mesmo tempo fui eu que tive que executar. Então, essa construção realmente de confiança é interessante ver acontecendo. Eu tenho outro cliente que ele nunca comprou de mim absolutamente nada. Mas ele virou meu amigo e hoje ele pede aconselhamento para mim. Então, assim, a gente não fez nada ali na minha vida profissional CLT e hoje eu apoio ele, sou conselheiro dele, ajudo ele em uma série de projetos diferentes. É interessante ver como as coisas caminham, né? Que não tem uma linearidade, né, quando Não eu te tem. escuto. É. Não tem. Acho que te ouvindo é muito um caminho de plantar sementes de forma mais consciente, né? Aqui na escola o que a gente tem feito muito é apoiar as lideranças a fazer isso. Como é que eu revisito o meu conjunto de princípios, de valores, as minhas crenças, até mesmo o aspecto emocional, como que eu revisito esse lugar, esse espaço, para eu tomar, né, atitudes mais conscientes, ou escolhas mais virtuosas e aí conseguir, com isso, ter hábitos que são coerentes com esse caminho e aí construir relações mais saudáveis. Então, eu vejo muito isso na sua fala, né? Como é que a transparência e o respeito, porque isso é um valor para você. Como é que, a partir dessa consciência do que é importante para você, você consegue, de fato, ter as escolhas mais virtuosas. Existe uma autenticidade importante aí, porque... Assim, eu falo com minha esposa hoje, com meus amigos, que hoje eu tenho o melhor emprego da minha vida. Eu saio para almoçar, jantar, tomar café da manhã com meus amigos e se surgir, né, algum negócio, se eu puder ajudá-la de alguma forma, ok. Se não puder, também tá ok, porque eu almocei, jantei, tomei café da manhã com um amigo. Então, e eu acabei criando um repertório de atividades ou parceiros, parcerias, tal, que se você sentar comigo e falar assim, ó, eu tenho um problema tal, é capaz de eu poder te ajudar com esse problema. E se você não falar que não tem nenhum problema, também está tudo bem, porque a gente está passando um momento super bacana aqui também. Então, acaba sendo um trabalho super gratificante, porque aí você ajuda com sinceridade, com transparência, com autenticidade. Não é aquela coisa lá que eu tenho que vender essa caneta aqui, eu trabalho com venda de caneta, então eu vou me reunir com você para vender a caneta. Não, não é isso. Eu vou me reunir com você para a gente passar bem. E se você precisar de ajuda, eu estou à disposição para te ajudar. E tem funcionado bastante bem. Eu te escuto trazer um princípio forte aí, que é o desapego, né? É uma conexão desapegada do que ela vai gerar, né? Acho que muitas relações que a gente constrói, não vou falar só no mundo corporativo, não, acho que na vida, né? A gente espera alguma coisa em troca do outro, a gente espera, né? Seja a venda de um produto, seja, não sei, um reconhecimento, né? Então, eu te escuto muito nesse lugar do desapego. Como é que você lida com isso, assim? É difícil desapegar. É difícil porque a gente é treinado durante toda a vida a ter recompensas, né? E você geralmente fala assim, pô, mas eu fiz tal coisa por um amigo, de repente a pessoa, inclusive, se sente na obrigação de te retribuir e tal. Isso me pegou muito forte no Chile, por exemplo, que eu morei no Chile também. E ali a gente estava numa discussão de negócio e eu falei para o diretor financeiro, olha, a gente vai fazer um evento, eu tinha 6 mil funcionários lá, então assim, a gente compra uniforme, um monte de equipamentos para os funcionários. Vamos pedir o apoio de uma empresa dessas daí que a gente compra recorrentemente para fazer um evento para os funcionários. Não posso fazer isso. Por que você não pode? Isso é tradição em empresas, né? Você pedir um apoio e tal. Não, mas se eu pedir alguma coisa para ele vou ter que devolver alguma coisa para ele depois. Eu falei, mas não funciona assim. Ele falou, não, aqui funciona assim. E aí eu tive que refletir muito sobre isso. Falei assim, será que tem alguma coisa errada no meu valor? Será que as empresas fazem alguma coisa, isso de forma errada? Mas eu vi que é uma questão muito cultural ali. Né? Então, a gente realmente precisa aprender a desapegar
Por isso que eu falo da autenticidade. Se você faz algo com autenticidade, transparência, não é essa questão de eu vou cobrar de volta, tal, né? Mas é um movimento difícil de desapegar. Ah, sim, concordo. E eu acho que envolve muito da nossa essência humana, né? Assim, quanto mais eu estudo filosofia, espiritualidade, que logo mais falaremos sobre isso, né, da física quântica, mas eu percebo que o controle é uma ilusão, né? Então, a impermanência está presente e o sofrimento vem dos nossos apegos. Então, desapegar é mesmo um desafio. Mas eu concordo, acho que vem desse lugar. O desapego surge quando eu consigo oferecer aquilo de maneira genuína, com humildade, com generosidade, entendendo que o caminho do outro é do outro, né? Que eu posso, sim, trazer impacto e agregar e valor, mas que controle eu tenho? E eu imagino que essa questão do desapego na parentalidade deve ser um desafio também, né? Você me fez lembrar de uma situação que eu passei. Eu vendia soluções de data center e eu fui visitar um data center com o diretor de operações ali e tal, diretor de TI, não me lembro quem ele era. Não, ele era diretor de TI na época. E aí eu cheguei lá, apresentei meu cartão e tal, falei, Henrique, diretor de vendas de soluções. Eu falei, o que você vende? Eu falei, eu vendo soluções de data center e tal. Soluções para quê? Eventuais problemas que você tem. Ele falou, não tem nenhum problema, muito obrigado. Eu falei assim, eu tenho duas opções aqui, né? Ser grosso com ele ou sair elegantemente. Aí eu desapeguei, falei assim, olha só, fulano, somos duas grandes empresas, né? Assim, eu vim aqui super de boa. Talvez você não tenha problemas que você saiba. Mas eu tenho vários clientes que têm problemas que você vai chegar lá. Mas tudo bem, você não quer me ouvir? Vamos continuar amigo, tá tudo bem. Virei as costas e estava indo embora. Ele falou, peraí, que problemas são esses? Mas eu tinha desapegado, falei assim, quer saber? Eu não preciso passar por isso. E aí, no fundo, a gente virou amigo, enfim, a gente teve discussões muito boas, tal. Então, realmente, desapegar, de vez em quando, tem que ser com elegância, obviamente, né? Que eu poderia ter destruído tudo ali. E na vida pessoal, na vida familiar também é essa história de desapego mesmo, porque as coisas que eu fazia do meu jeito hoje não funcionam mais. Hoje meus filhos têm vida própria, né? Minha esposa também, ela decide muita coisa por mim. Obviamente a gente chega a consensos e tal, mas talvez na vida familiar é mais difícil do que na vida profissional. Talvez profissional você tem, de vez em quando você tem uma estrelinha, né, em cima, mas na vida pessoal é todo mundo igual, né? É verdade. E Henrique, eu estava te ouvindo, né, falar sobre o seu caminho e a clareza, né, de ter um planejamento para a carreira. E aí você me contou que você planejou fazer esse movimento, né, de se aposentar aos 50, 45, 50. Mas eu acredito muito, e hoje em dia você deve estar vendo isso como conselheiro e como consultor, eu acredito muito naquela jornada do herói que eu te contei, né, que vem os desafios da vida, vai trazendo para a gente, para nos ajudar a tomar certas decisões ou para fazer certos movimentos, que é o que o Joseph Campbell chama muito do chamado para a aventura, né? E eu queria te ouvir um pouco sobre o seu chamado para a aventura, porque podia ter sido com 55, podia ter sido com 46, né? Enfim, qual que foi o chamado para a aventura para você falar, não, agora é o momento de fazer um caminho novo. Eu estou sendo chamado para um desafio que vai, de fato, me transformar como pessoa e como profissional. Como é que foi essa virada de chave para você? Eu acho que tem uma série de fatores, porque eu planejei tudo, obviamente, mas os desafios que eu vinha enfrentando profissionalmente ainda estavam me suprindo. Então, eu achei que eu tinha cumprido aquela fase. Eu tive aquela sensação de eu já fiz tudo que eu tinha que fazer, que eu poderia fazer aqui. Acho que agora está no momento de retribuir, né? Obviamente, o conforto financeiro, o conforto de repertório que eu criei também ajudaram bastante. Meus filhos já estavam numa outra fase, assim, um formado, outro na faculdade, medicina pública, graças a Deus. Né? Então, assim, eu já não me via com tantas grandes obrigações. Então, eu falei assim, agora eu estou realmente livre para poder começar a planejar uma segunda etapa, né? Enfim. E outra coisa que também eu consegui aprender foi... A gente fala muito em equilibrar a vida pessoal e vida de trabalho. Isso, assim, chegou um momento que eu decidi, falei assim, olha, é uma vida só. Não tem essa de equilibrar uma vida aqui, outra ali, é uma só. Então, a gente tem que fazer isso de uma forma super integrada e fluida. E eu achei que era o momento de fazer isso também.
né? Porque hoje eu posso decidir, sei lá, pegar o avião e ir para Porto Alegre visitar meus filhos numa quinta-feira, né? Posso trabalhar remotamente ou não trabalhar, posso comunicar com meus clientes, falar assim, olha, eu preciso resolver uma questão ali ou não. Então, hoje eu tenho muito mais fluidez no que eu faço, né? Saindo daqui, eu vou para casa, vou almoçar com minha esposa, enfim, aí você consegue criar uma dinâmica muito mais interessante. E isso me dá leveza no dia a dia, né? Vou dizer que, assim, não tenho perrengues difíceis de resolver hoje em dia. Obviamente, os desafios de profissionais vão aparecendo, mas perrengues, aquela obrigação, falar assim, nossa, eu preciso pagar isso aqui, preciso fazer isso aqui, não existe mais. E hoje, quando a gente está trabalhando num projeto junto, que eu quero até que você conte um pouco mais do Clube do Liderex e do Liderex também, que é apoiar CEOs, né, a darem esse passo com consciência, né? Então, eu queria te ouvir um pouco sobre esse projeto e também o que você vê que para esse novo passo da carreira, quais são as habilidades que são necessárias, quais temas que é interessante, né, esses CEOs se prepararem, quais os possíveis caminhos. Queria te ouvir falar um pouco mais sobre isso. Pois é, a gente debateu bastante isso daí também anteriormente, mas bom, primeiro o LeaderX é uma comunidade colaborativa de networking, né, onde a gente tem hoje mais de 4.000 membros, são 2.700 membros mais ativos, uma comunidade formada com muitos CEOs de empresa, né, e a gente tem os presidentes, e abaixo dos presidentes a gente tem uma camada de embaixadores. Hoje são mais de 70 embaixadores, entre eles presidentes de grandes multinacionais e alguns que a gente chama de notáveis, que são aqueles que já foram presidentes e hoje em dia estão em outras atividades. Um diferencial muito grande desse grupo é que as pessoas CPF se cadastram, não CNPJ. Então, você pode estar como presidente de uma empresa, pode estar com uma função de diretoria e hoje faz parte do Liderex. Amanhã você sai dessa empresa, você continua sendo a Gabriela. Então, assim, você continua sendo um membro da nossa comunidade. Então, dito isso, a gente começou a sentir a necessidade de, até pelas conversas que a gente tem com os CEOs, que eles vêm com a mesma pergunta: como é que você tomou a decisão? Como é que você teve coragem, né? O que você fez? Como é que você conseguiu ser conselheiro de algumas empresas? Como é que você ajuda? Então, assim, como você construiu isso? E a gente começou a perceber que existe uma demanda muito grande para isso. O que me dá um pouco de tristeza ainda é que muita gente chega hoje já falando assim, olha, eu vou sair daqui a 3 meses, ou 1 ano eu vou me aposentar, o que eu faço? E esse planejamento tem que acontecer muito antes, né? Acho que tem que começar a ser feito já um movimento de desenvolvimento como conselheiro, ou fazer cursos, ou blindagem patrimonial. Tem uma série de temas que são relevantes para você começar a trabalhar muito antes. Então, a gente pensou em criar um clube de discussão entre eles, entre os CEOs, para que eles possam debater essas coisas também e começarem a organizar essa parte da vida deles. E dar uma série de insights, porque cada um tem um plano diferente. Então, a gente quer dar ferramentas para que esses CEOs possam debater isso num ambiente seguro, né? E também tirá-los da situação mais solitária, porque você está... eles falam que CEO é uma posição muito solitária, etc. Então, e não é, né? Porque assim, você consegue criar conexões, mas ali a gente vai criar um ambiente seguro realmente dos temas mais relevantes que eles enxergam que são importantes para eles. Então, vamos começar por aí, vamos fazer esse clube que já tem até o nome, né? Mas não vou dar spoiler ainda, porque a gente vai fazer um lançamento em breve. Ótimo. Para quem quiser saber mais sobre o LeaderX, a gente vai colocar aqui o link para vocês conhecerem a comunidade e poderem, né, tendo interesse. A gente da Escola Temporal está lá, então é uma fonte maravilhosa de não só networking, mas de conhecimento, de histórias vividas em primeira pessoa por esses executivos também. Aliás, eu sou muito grato para a Escola Temporal, porque realmente vocês ajudam muito nas dinâmicas, nas conversas. Vocês criam ferramentas também, trazem conceitos teóricos por trás do que a gente faz muito intuitivamente. Então, a participação de vocês é super fundamental. Né? Obrigada. E outra coisa que me ocorreu aqui também, quando você falou da coragem, né? A palavra vem forte mesmo. E eu imagino que deva ser, esse âmbito emocional deva
ser bem desafiador, né? Obviamente, quando você já tem um plano, eu acho que você coloca a sua mente a favor das suas emoções, consegue organizar melhor esse mundo interno, né? Uhum. Então, a partir disso, eu tenho duas perguntas. Acho que uma é descobrir de onde veio essa coragem. E outra é como você se cuida, como você cuida desse mundo interno, né? Porque eu imagino que isso impacta muito nas decisões que você toma no dia a dia. Então, eu queria te ouvir nesses dois pontos também. Bom, a coragem, ela é difícil dizer de onde vem, mas acho que os meus pais me deram muito esse valor, né? Eu vi eles tomando decisões muito difíceis durante a vida deles e eu falei, bom, se eles podem, eu acho que tem um bom espelho aqui, né? Uma boa guia para eu poder seguir, mas tem hora que é difícil. Então, vou te dar um exemplo. Eu estava numa multinacional, na Dell, né? E eu estava 15 anos na empresa e eu era premiado, eu tinha uma posição super boa na América Latina, eu estava no grupo de High Potentials, onde eu tinha reuniões com o Michael Dell, mentoria, etc. E eu recebi um convite para trabalhar numa outra empresa. Mudar completamente de setor, segmento de segurança privada, tal. Eu falei assim, o que eu faço? Eu vou ou não vou? Estou tão bem aqui, né? Para que eu vou destruir tudo isso? Vou ter que começar do zero, né? E etc. E aí eu falei, bom, não vou. Decidi não ir. E aí depois de 6 meses, aí essa pessoa me ligou de volta e falou assim, ainda não preenchemos a posição e a gente está esperando você tomar a decisão. Só que nesse meio tempo eu fui começando a construir a coragem também. E eles foram muito hábeis, porque durante esses 6 meses, eles falaram assim, olha, conheça fulano de tal, que é o presidente da empresa no Brasil. Conheça a head de recursos humanos em Londres. Conheça... Então, assim, eles foram me envolvendo de uma forma tão habilidosa que eu falei, tá aí, criei a coragem. Porque eu criei a relação com as pessoas antes de criar a relação com a empresa. Eu falei assim, eu vou começar do zero e vou ver o que vai dar. Mas foi difícil você largar um legado de 15 anos para começar algo novo. E aí eu fui tentando achar os pilares que iam me sustentar na minha decisão. Uhum. Eu sempre fui muito racional nisso daí. Aí, assim, entra uma parte emocional, fala assim, agora o que eu faço? Mas, no fundo, foi uma decisão super acertada. Isso E naquela época, quais foram os pilares que você identificou? Olha, primeiro que eu conhecia o mercado, né? Porque eu lidava com tecnologia, era um mercado de segurança privada, mas eu conhecia o mercado de tecnologia. Segundo, eu conhecia os executivos, eu tinha confiança nos executivos. Tive uma grande confiança nos executivos da companhia, eu sabia que era uma companhia muito séria, porque eu tinha dúvidas no mercado de segurança, não conheço nada, tal. Terceiro, era uma empresa também que ela tinha 400 mil funcionários no mundo. 113 países, era uma empresa capital aberto. E quarto, o desafio que eles tinham era um desafio que eu sabia que eu conseguia entregar. Então, eles queriam profissionalizar a América Latina e eles queriam colocar processos, queriam colocar procedimentos, uma gestão com governança, enfim. Obviamente, num mercado que eu não conhecia tanto, segurança, aprendi muito sobre esse mercado, mas eu falei assim, esse desafio eu consigo cumprir. Então, eu fui criando essa coragem, que no fundo foi uma coisa super acertada. E como foi para você liderar porque você falou que é um mercado que você ainda estava conhecendo, né, um segmento ali. Como é que foi liderar sem ter esse conhecimento técnico, já que o racional era tão importante para você? Quais ferramentas que você conseguiu trazer da sua experiência, ou que você desenvolveu ali para liderar quando você não sabe tecnicamente, assim, com profundidade, assim? Então, é interessante porque a técnica se aprende, né? Então, eu fiz questão de ter um processo de indução que durou mais de um mês, onde eu estive lado a lado com vários líderes da companhia antes de tocar no que eu ia fazer. Fui aprendendo da empresa e tal. Uma coisa que eu sempre fiz na minha vida foi estar no chão de fábrica, né? Então, eu fui visitar muitos clientes, conversei com muitos funcionários, então fui conhecendo tudo isso e, obviamente, fazendo treinamentos. Então, eu acordava tipo 5 da manhã, das 6 às 9, e eu estava estudando. Então, eu estudei muito.
E das 9 em diante até as 10 da noite eu estava lá no chão de fábrica com alguém e tal, e pegando experiências e tal. Então, a preparação foi fundamental. E aí até teve uma situação que eu fui para o Chile, e aí eu assumi a posição de Country Manager lá. Eu já era comercial América Latina, mas eu assumi a posição de Country Manager. E aí o pessoal fala assim, Henrique, ó, brasileiro aqui no Chile, não vai dar certo não. Mas como não vai dar certo? Não, brasileiro, estrangeiro, eles não vão botar fé. Eu falei, mas não é possível, né? Tem mais de 100, naquela época tinha uns 150 brasileiros em posição de C-Level no Chile. Mas não é possível que eu não vou dar certo. E aí eu falei assim, deixa eu me preparar. E o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu, que era um estrangeiro, que estava lá no Chile, e falei assim, vamos marcar um café da manhã? Aí a minha única pergunta para ela é assim, como que você lidera a sua empresa no Chile? Quais são as dificuldades? E aí ele ia me discursando. Aí acabou o café da manhã, eu falei para ele, me indica algum outro estrangeiro que esteja na posição. Eu tomei café da manhã com 30 executivos. Uau. Durante, sei lá, 3 semanas. Todo dia eu tomava café e almoçava com alguém para fazer a mesma pergunta. E aí eu descobri que não era esse bicho todo. Depois da quinta, sexta entrevista, já as respostas eram as mesmas. E no fundo eu acabei criando uma rede gigantesca de network ali, que me ajudou a fazer mais negócios e etc. Então, assim, acho que você fazer uma imersão ali para poder aprender esse tipo de coisa, para entender e pegar experiência. Para que eu vou reinventar a roda? Já está inventada, né? Deixa eu aprender como as pessoas usam a roda já, porque eu já vou sair rodando. Então, acho que isso me ajudou muito nesse processo todo aí de aprender sobre a empresa. Legal, obrigada. E aí tinha uma pergunta que eu tinha te feito antes, eu quero voltar, porque eu acho que é fundamental, né? Eu vejo muita consciência nas suas escolhas a partir das histórias que você está contando aqui. E certamente isso vem de um lugar de autoconhecimento e quietude. Então eu queria muito te ouvir a importância falar mais sobre a importância do autocuidado nesse caminho, sobre a importância do autoconhecimento nesse caminho, como que isso foi, qual foi a importância disso e quais as ferramentas que você usa ainda hoje para trazer isso mais para perto do seu dia a dia. O autoconhecimento é fundamental, né? Porque você consegue escolher batalhas que você sabe que você consegue encarar. Você não precisa ter certeza se você vai ganhar todas, mas você precisa saber que você vai encarar, né? Então, eu acho que por eu ter experimentado muitas coisas, eu ia desde, sei lá, que eu falei dos cotismos, mas eu participava de sopão, participava de atividades de ONG, participava de enchente. Eu experimentava tudo que era possível, além de, obviamente, fazer as coisas mais tradicionais, como faculdade, enfim, trabalhar, etc. Né? Então, isso foi me dando uma série de repertórios para que eu pudesse entender também como que funciona o mundo, né? Como funciona a sociedade em volta de mim, como funciona tudo isso daí. Segunda coisa que eu sempre fiz muito japonês, né? Descendente de japonês, você é mais... você, como se diz, você pensa muito mais, você pensa antes de agir, né? Você tem muita reflexão, você faz autorreflexões. E eu fui aprendendo com isso daí também. Então, eu faço uma série de atividades que me dão esse momento. Né? Como eu já nadei na vida, e nadar para mim era uma coisa que a mecânica era uma só, e depois eu passava o tempo todo refletindo sobre isso. Hoje, ando de bicicleta, eu corro, faço algumas atividades que me dão esse tempo, faço pilates. Essas atividades que me dão esse tempo para poder parar e refletir, né? E pensar e começar a desenrolar as ideias. E a outra coisa que eu faço bastante é conversar com pessoas que podem me esclarecer algumas coisas também, né? Então, tem vezes que eu jogo desafio para amigos, enfim, para quem está perto de mim, para poder realmente me ajudar a abrir a cabeça também e talvez destravar alguma coisa que eu não sabia que eu tinha ou que eu tenha aprendido de novo. Então, acho que o autoconhecimento é fundamental mesmo. E ter uma esposa psicanalista deve ajudar nesse processo, né? De ser um bom espelho aí nesse dia a dia. Ela sempre me provoca com uma série de coisas, né? Então, ela provoca mesmo, assim. Ela tem essa liberdade. Ela não é minha analista, mas tem vezes que eu sou tão pragmático que eu falo assim, cara, que oração? Ela fala, não, Henrique, pera lá. Para você, que oração, você vai falar a hora.
eu sou filósofo. Então, você fala que é oração, eu pergunto o que é o tempo. Aí você fala assim, pelo amor de Deus, né? Eu dei um tilt na minha cabeça, né? E ela também, ela faz algumas provocações que eu paro para pensar. Por exemplo, ela fala assim, vou resgatar aqui, hein? Quais são as regras de acentuação da língua portuguesa, sabe? Eu não. Não tem aquela... A regra é oxítona, terminada em A e O, sim. são acentuadas. Proparoxítona são acentuadas. Ela falou, tá errado. Como tá errado? Eu aprendi isso na escola, todo mundo aprende isso. Não, porque a regra é, todas as palavras são paroxítonas. Então, você tem que diferenciar o que está fora da regra. Olha. Então, ela fala, pô, então, se a gente tivesse aprendido isso, a gente ia acertar 80% das vezes. Ela falou, é isso aí. Então, você vê que, assim, ela provoca de uma forma que você vai mudando a perspectiva. Aí você fala assim, como é que eu posso aplicar isso no meu trabalho, no meu dia a dia? Aí a cabeça começa a viajar. Que legal. Obrigada pelos exemplos. Estamos chegando quase ao fim do nosso papo. Que pena. Mas eu queria fazer umas perguntas ping-pong e também deixar depois um tempo para você trazer uma mensagem final para a gente. Tá. A primeira, e a ping-pong é aquela lógica, né? Não precisa ser uma palavra. Eu fui numa palestra esses dias que era uma palavra, achei bem desafiadora uma palavra, então eu falei, não, para os meus convidados eu vou dar um pouquinho mais. Alivia. Mas eu queria, a primeira pergunta é o que te guia nos dias difíceis? Olha, eu acho que buscar a prosperidade para minha família. Então, eu sempre tento chegar o mais longe possível para que as decisões que eu tome agora me ajudem a chegar mais perto de onde eu quero chegar. Então, é muito mais fácil. Um erro que virou um grande acerto. Todos os erros viram acertos. Eu não tive nenhuma sacada como o da 3M, que fez o post-it e tal, mas uma coisa que eu aprendi é estude os erros para que você não cometa outra vez. Né? Tinha um Michael Dell, ele falava assim, vamos fazer, legal, deu tudo certo, vamos fazer uma reunião de 1 hora, 1 minuto para celebrar, 59 minutos para ver o que a gente poderia ter feito melhor. Então, eu levo um pouquinho disso comigo, aprenda com todos os erros. Um conselho que você daria para quem quer sair da ideia e ir para a ação? Um conselho para quem queira sair da ideia e ir para a ação. Planeje. Ponha no papel. E a boa notícia é que o plano, ele pode ser mudado. Mas comece por aí. E o que é sucesso para você? Sucesso para mim, acho que talvez seja o equilíbrio integral da minha vida profissional, pessoal, familiar. Integração total. E aí, por fim, eu queria te convidar a refletir o seguinte, né? Estamos aqui no podcast Liderança Temporal da escola e a gente tem trazido muitos executivos para ouvir essa história vivida, né? Na experiência prática, na pele mesmo, do que é viver os valores com consciência no dia a dia. Então, quem que você gostaria de ouvir mais contando sobre a sua própria história de vida aqui com a gente? Quem que você acha que seria um convidado interessante? Que difícil, hein? Olha só, deixa eu pensar aqui. Tem muitos executivos que me inspiraram e que eu acho que fariam muito melhor do que eu aqui. Inclusive, no LeaderX, a gente tem um canal que a gente chama de X-Content, onde a gente grava entrevista com executivos e ali tem umas 50 histórias de vida de executivos que são todas inspiradoras. Mas talvez eu vou fazer diferente aqui. Vou sugerir um nome, não de quem me guiou, mas talvez de alguém que foi da minha equipe. Que é uma executiva hoje da Epson, chama Evelyn Wank. Ela é diretora da área industrial da Epson, mas ela tem uma trajetória assim, genial. É uma pessoa que eu vi crescendo. Ela já era muito boa quando eu comecei a trabalhar com ela, mas eu vi ela crescendo muito nesses últimos 4 anos. Talvez seria uma boa inspiração para você. Muito obrigada. Para a gente fechar, algum conselho, alguma outra coisa que eu não te perguntei, mas que você está sentindo no seu coração de trazer? Algum outro ponto? Olha, Gabriela, acho que não tem nada de tão importante assim, mas primeiro agradecer o convite. Foi um bate-papo que passou super rápido aqui. Né? Você pegou leve, tá tudo bem. Espero que eu possa ter contribuído bastante com vocês, com quem estiver ouvindo aqui também. Espero que a minha história contribua de alguma forma a se desenvolver e tomar decisões, etc. E talvez o único conselho que eu daria é
seja protagonista, né? Tem até uma história que eu aprendi na minha vida, foi o seguinte. Se você fizer uma pesquisa com latino-americanos, falar assim, como é que você entrou nessa empresa? Como você conseguiu esse emprego e tal? Eles vão falar assim, eu fui convidado, ou me chamaram e tal. Se você vai nos Estados Unidos, você fala assim, como você entrou nessa empresa? Eles respondem, I've applied for it. Que é uma diferença muito grande. Sim. E eu conversei com algumas pessoas que são expertas no assunto e eles falam assim, realmente a gente é treinado na América Latina a fazer as coisas que te mandam. Os Estados Unidos, depois que você se forma na faculdade, eles fazem uma feira de empregos, né, para você, eles venderem a empresa para você querer trabalhar naquela empresa. Então, isso acho que tem a ver com protagonismo, né? Escolha o que você queira fazer, escolha onde você quer chegar. E quanto mais longe você enxergar, melhor, porque isso vai te ajudar a se aproximar ou não se desviar tanto do seu objetivo final. Essa seria a minha dica. Muito obrigada. Henrique, assim, estou muito agradecida, estou ainda mais encantada porque eu já te conhecia, né? A gente já tem trocado muito, mas ouvir suas histórias e de fato, eu acho que o que você trouxe aqui hoje é o que eu conheço do Henrique. Então, obrigada pela autenticidade, pela generosidade de estar trazendo isso pra gente. Obrigado, e certamente as suas histórias, os seus aprendizados vão contribuir muito para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço. Gente, hoje a gente fica por aqui com o nosso podcast e a gente espera vocês. E continue aí seguindo a Escola Temporal e os conteúdos que a gente traz para vocês com muito carinho e buscando muito trazer, de fato, inspiração para superar os desafios aí no dia a dia e se tornar a melhor versão de si mesmo. Muito obrigada.